Fala time, como vocês estão? Como prometido no Dia das Mães, falei que ia trazer um conteúdo para vocês sobre doença autoimune, correlação com exercício, se tá de fato aumentando, se não tá. Então se você não viu o vídeo com aquela maravilhosa da minha mãe, a gente trouxe um pouquinho do case dela que curou uma doença autoimune, já clica aqui em cima, ó, que a gente vai deixar prontinho para vocês. E bora começar a falar, né? O que são essas doenças autoimunes? Grosseiramente falando, é quando o seu corpo, o seu sistema imunológico, a gente tem um sistema imunológico dentro da gente, ele ao invés de tratar, de curar, de combater as bactérias externas, ele começa meio que se auto-atacar. Então ele começa a querer destruir as próprias células do corpo. E isso se desenvolve numa doença autoimune. E antes de você pensar que isso é algo muito distante ou que, comigo não vai acontecer, eu quero que você pare para analisar algumas coisas no seu dia a dia. Se você é uma pessoa muito estressada, se teu intestino funciona regularmente, se você fica com aquela sensação de cansaço, de indisposição, tudo isso são sinais de que no futuro uma doença autoimune pode estar se instalando. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui, vou trazer a vasculite, que foi a doença autoimune que a minha mãe teve, e fica de alerta para você. Se esse conteúdo te interessa, por favor, já deixa seu like, compartilha e se inscreve no canal, né? Que a gente tá trazendo um pouquinho de tudo para melhorar cada vez mais os hábitos e a saúde de vocês. Como eu falei anteriormente, a doença autoimune é quando o corpo começa a atacar ele próprio. Isso pode acontecer no intestino, na pele, nas articulações, no músculo, no corpo como um todo. E é por isso que tantas doenças autoimunes são diferentes. Hoje, as mais comuns que você já deve ter ouvido falar é o lúpus, que ataca ali a parte da pele, um pouco da articulação, a artrite reumatoide, que ataca diretamente a parte articular, a esclerose múltipla, que ataca o sistema nervoso central, e a doença celíaca, que ataca ali a parte do trato digestivo. Essas são as mais comuns que a gente vê hoje em dia. Existem muitas outras, e hoje o meu foco aqui vai ser falar um pouquinho mais da vasculite, que foi uma doença que eu acompanhei de perto. Minha mãe teve essa questão, né, de saúde, e a vasculite nada mais é uma doença autoimune que ataca os nossos vasos sanguíneos. Então ela aumenta a inflamação, ela dificulta a respiração. A minha mãe, no caso, teve ali no pulmão, teve alergia na pele, sofreu ali com questões de fadiga crônica, o uso de medicamentos ali para tratar a doença, gerou outras condições como inchaço e tudo mais. E o que eu quero trazer para vocês hoje é que, mesmo sendo algo autoimune, não tem só relação com a parte da genética ou hereditariedade. Hoje em dia as doenças autoimunes estão aumentando justamente pelos hábitos de vocês. Hoje em dia todo mundo vive estressado, se alimenta mal, é ultraprocessado para todos os lados, não dorme direito, não bebe água o suficiente, não se exercita, e tudo isso gera um cenário de inflamação crônica no corpo. E quanto mais inflamado o corpo fica, mais ele tenta combater aquela inflamação, aumentando a incidência das doenças autoimunes que a gente vê hoje em dia. Em resumo, se você dorme mal, se você se alimenta mal, se você vive estressado, se você não se exercita, se você está transformando aí sua vida numa bomba relógio sem perceber, o teu corpo está assim num estado inflamatório alto, e isso no longo prazo pode se tornar uma doença autoimune, principalmente se você já tiver uma carga genética em cima de todo esse cenário. Agora eu vou trazer para vocês, assim como eu trouxe no vídeo, os benefícios do exercício físico, porque muita gente acha que exercício físico é só questão estética, o que não é. O exercício físico ele vai diminuir teus níveis de estresse, vai melhorar a parte circulatória, ele ajuda também na renovação celular, então junto com a alimentação é o combo perfeito, e trazendo esse cenário dos bons hábitos, a gente consegue reduzir em mais de 50% essa parte do perfil inflamatório e da diminuição das chances de você vir a ter uma doença autoimune, mesmo que seu cenário genético favoreça isso. No vídeo com a minha mãe eu trouxe ali todo o processo de como foi para ela, e eu não estou dizendo que o exercício físico sozinho ou a mudança de hábitos cura uma doença autoimune. O tratamento com o médico, a investigação, que por sinal gerar o diagnóstico de doença autoimune é bem complicado em alguns casos, então esse acompanhamento médico, as medicações, elas são sim importantes, elas auxiliam no tratamento, mas se você quer de fato curar de vez
ou até mesmo diminuir a chance de ter isso na sua velhice, ou seja lá em algum momento da sua vida, cuide dos seus hábitos. É isso que você mais vai ver por aqui, a importância, todo vídeo provavelmente eu vou falar isso, da importância de você se alimentar bem, de você praticar um exercício físico, de você tomar água, de você regular seu sono. São coisas que parecem simples, mas que cada vez mais o ser humano está deixando de fazer. E por deixar de cuidar desse cenário, as doenças autoimunes, assim como tantas outras comorbidades, outras doenças, estão aparecendo hoje em dia. A busca por resultado rápido, a busca por trabalhar, ocupar a agenda, o imediatismo, tudo isso traz um cenário de estresse, aumenta o potencial inflamatório e lá na frente, galera, a conta chega. A gente acha que não chega, mas chega sim. Então o cuidado que você tem hoje, por mais que pareça não te trazer um ganho imediato, no longo prazo esse ganho vai fazer diferença, esse cuidado vai fazer diferença. Então só para deixar claro, se você aí já teve o diagnóstico de uma doença autoimune, entenda que isso não é o fim da linha. Isso talvez seja só o ponto de partida para você entender que o teu corpo não está tentando te destruir, ele apenas ativou o modo sobrevivência para fazer você olhar para ele, ressignificar e mudar os seus hábitos e poder experienciar o melhor da vida. Então você já sabe, né? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque eu quero conhecer a tua história e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você conhece, que já recebeu um diagnóstico e acha que é o fim da linha. A gente tá aqui para levar cura pro mundo e eu conto com você nessa jornada.